Bom dia. Este vídeo é um dos produtos referente ao projeto de pesquisa Rituais de Consumo no Dia das Mães, sob o olhar da cultura brasileira, da FAPEMIG, BIP 323-17. O projeto de pesquisa tem como objetivo investigar os rituais de consumo no Dia das Mães, levando em conta os traços da cultura brasileira e mineira. Para isso, especificamente, primeiro identificamos como os rituais de consumo em datas comemorativas são vivenciados em seu cotidiano pelos consumidores. Verificamos os valores, as práticas, os mecanismos de fruição e os processos de mediação social presentes no consumo em datas comemorativas. E, em terceiro lugar, identificamos os principais traços caracterizadores da cultura brasileira e da cultura mineira presentes nos rituais de consumo em datas comemorativas. O trabalho foi estruturado em 5 capítulos, contando com a introdução do trabalho, referencial teórico, metodologia, apresentação dos resultados e conclusão final. Pois bem, sabemos que nós vivemos em uma sociedade em que o consumo faz parte da nossa vida. E ao observar a vida das pessoas e suas relações com os produtos, podemos identificar características pessoais, coletivas, culturais, que refletem o comportamento do consumidor e o grupo em que ele vive. Também podemos observar que há símbolos e imagens que produtos refletem na vida das pessoas. Desse modo, dada a importância do consumo da vida das pessoas, este trabalho busca compreender o ritual de consumo no cotidiano dos indivíduos, um tema bastante silenciado, mas que precisa ser explorado com maior rigor com relação a esses aspectos dos rituais de consumo. Na revisão da literatura, podemos observar que os rituais podem ser entendidos como um sistema cultural de comunicação simbólica, que serve para apontar e revelar representações e valores de uma sociedade. Não podemos deixar de enfatizar que os rituais fazem parte da vida cotidiana em todas as culturas e funcionam como forma de decisão na vida das pessoas. Podemos dizer também que os rituais atuam como guias para as pessoas tomarem suas decisões no que se refere ao trabalho, à forma de se vestir, em como e quando se alimentar, ou seja, em uma grande variedade de situações ordinárias na vida dos indivíduos. Nesse sentido, surge o interesse de realizar uma pesquisa empírica, na qual se relaciona os rituais de consumo à perspectiva cultural e simbólica, levando em conta as teorias metodológicas complementares que permitam compreender as incertezas e contradições na vida real, vivenciada pelos consumidores, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais. O importante é entender o consumo como algo para além do processo de compra, sabendo que a pesquisa social não tem destinado atenção suficiente ao entendimento desses fenômenos. Então, além de compreender o ritual de consumo na vida das pessoas, também é abordado neste trabalho aspectos culturais dos indivíduos nessas relações e a temática regional, que também tem ficado de fora das pesquisas sociais ou em segundo plano. Diante do exposto, a metodologia adotada neste trabalho tem características exploratórias e descritivas, adotando-se uma estratégia qualitativa de pesquisa. Para a eliminação desse trabalho, o foco central foi o entendimento dos rituais de consumo dos indivíduos e levou-se em consideração o ritual de consumo considerando pessoas e suas experiências em uma das datas comemorativas mais importantes no comércio varejista, o Dia das Mães, comemorado no segundo domingo do mês de maio. A escolha nessa data consiste no fato, segundo os dados divulgados anualmente, que o Dia das Mães representa, depois das festas de final de ano, principalmente Natal, os maiores aumentos de venda no comércio de forma geral. Para a investigação, delimitou os consumidores residentes em Belo Horizonte, priorizando os entrevistados que nasceram e viveram boa parte de suas vidas neste local, buscando também mostrar, na pesquisa, traços da cultura mineira no discurso dos entrevistados. Para a realização do trabalho, foram feitas entrevistas em profundidade e observações visando a interiorização, por parte do pesquisador, das significações que os indivíduos atribuem a seus comportamentos. Para a coleta de dados, optou-se pela realização de entrevistas abertas explorando questões referentes ao Dia das Mães. Para isso, foi necessária a elaboração de roteiro de entrevista e cada entrevista foi conduzida presencialmente e transcrita, no final, de forma literal. Foram realizadas 10 entrevistas com indivíduos de diferentes idades, nas quais foram contempladas questões relacionadas aos rituais de comemoração dessa data, considerando os objetos de consumo e cotidiano desses entrevistados. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, uma vez que pretendeu identificar o que foi dito a respeito das experiências dos sujeitos no que se refere às datas comemorativas. Para análise dos dados quantitativos, foi utilizado o software Atlas, que auxiliou no gerenciamento dos dados textuais e das interpretações. Além disso, o software permitiu a auditoria necessária para verificar a validação e a confiabilidade dos resultados. Ao final do trabalho, à medida que os dados foram sendo apresentados, também foi feito confronto com a literatura, de modo que os rituais de consumo e os traços da cultura brasileira e mineira pudessem corroborar os resultados da pesquisa. Desse modo,
Após a coleta dos dados, tem-se análise e apresentação dos principais resultados da pesquisa no tocante aos rituais de consumo presentes na comemoração do Dia das Mães e podemos destacar os seguintes resultados. Podemos dizer que a data do Dia das Mães ela é muito representativa para estudar os rituais de consumo, tal como apresentado no Natal. Sendo assim, foi possível constatar que nos rituais de comemoração desse dia, a figura da mãe mostrou-se como central nas famílias, algo que já foi bem explorado na literatura sobre cultura brasileira e até na mineira. A cultura do consumo, atrelada ao Dia das Mães, também foi um aspecto abordado nos resultados. Percebemos que os valores da sociedade de consumo estão em boa parte das decisões, das ações e da construção de significados na comemoração dos Dias das Mães. Um dos pontos fundamentais dos resultados da pesquisa tem a ver com a questão da comida e com a clareza de que o Dia das Mães é o grande momento dos membros das famílias se reunirem e compartilharem sua experiência, seus sonhos, seus problemas, suas angústias. O momento do almoço e do compartilhamento da comida revela elementos fundamentais da cultura brasileira, que se mostra interessante e contribui para a literatura de ambas as áreas. O ritual de dar presente no Dia das Mães também teve muito destaque e acabou por representar uma parte significativa da análise dada à sua presença marcante no discurso dos entrevistados. Podemos dizer que a mãe traduz toda aquela figura de carinho, amor, afeto, atenção, que os presentes parecem retribuir. As palavras significado, afeto, carinho, presença enfatizam os discursos dos entrevistados. E por último, ligada à questão da figura central da mãe, surgiu também a importância da religiosidade, que continua sendo um traço muito marcante da cultura, principalmente da tradicional família mineira. Ao confrontar os estudos que discutem os traços da cultura brasileira e mineira com os resultados apresentados nessa pesquisa, muitas contribuições úteis surgiram. Questões ligadas à sociedade relacional, ao personalismo, à cultura do jeitinho, na dimensão da cultura brasileira e os traços de apego às tradições, à parcimônia, à sobriedade, bem como à frugalidade, típicos da cultura mineira, fizeram parte de toda a discussão. É importante ressaltar ainda que os resultados apresentados também trazem possíveis contribuições para empresas, principalmente aquelas do setor varejistas e de serviços. As empresas de comunicação e de marketing, as de embalagens e os argumentos de vendas devem caminhar nesse sentido. Além das empresas de serviço, como restaurantes, locais de comemoração, precisam se esforçar mais para atender de forma mais adequada as famílias que procuram se reunir nesse dia. Não posso deixar de falar sobre as limitações desse trabalho, possíveis limitações ao longo de todo o processo de pesquisa. O primeiro deles está relacionado à alta dose de subjetividade da pesquisa. Embora todo o processo tenha sido conduzido por um grupo pequeno de pesquisadores, os resultados podem estar enviesados devido a diferentes interpretações, reflexos de ideologia e interesses pessoais. Também podem ser considerado uma limitação do trabalho, nesse estudo, a questão do recorte da pesquisa. A pesquisa não priorizou nenhum tipo específico de consumidor ou faixa de renda ou idade. Se por um lado essa pesquisa levou em conta a maior possibilidade de ampliação da análise, tendo em vista a análise exploratória da pesquisa, por outro lado pecou ao não conseguir fechar as conclusões mais focadas. Outra limitação deste trabalho é o fato de que no Brasil ainda persiste nas pesquisas do consumo grande parte dos estudos de base positivista e voltados para buscar explicações na teoria microeconômica, da psicologia cognitiva, bem como usuários de métodos quantitativos tradicionais da análise de dados. Mas embora tenha acontecido alguma abertura nos últimos anos, a aplicação das metodologias utilizadas nessa pesquisa e a abordagem interpretativista ainda é considerada de vanguarda no estudo do país. Outro limitador é o restrito material de pesquisa relacionado aos rituais de consumo e traços da cultura brasileira, o que possibilita fazer comparações com dados e resultados concluídos por outros pesquisadores. Por fim, considerando o trabalho desenvolvido e as limitações citadas, para futuras pesquisas, sugerimos algumas recomendações. No ato de presentear, os resultados do trabalho apresentam algumas lacunas, principalmente quanto à relação entre presença e cultura material. Ainda que traços e elementos da cultura brasileira e mineira tenha sido o foco desse trabalho, por se tratar de uma temática tão rica e tão ampla, outros estudos podem avançar na direção de entender melhor o ato de presentear relacionado à cultura. Outra recomendação é no sentido de ampliar a temática rituais de consumo para outros contextos de consumo, como alimentação, produtos de beleza, uso de tecnologia. Além disso, análises mais críticas que coloquem em pauta o papel do consumo nas relações amorosas e familiares também poderiam ser interessantes.
além de poder explorar outras datas comemorativas, além do Dia das Mães, como, por exemplo, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, entre outras. Ou ainda trabalhos que busquem entender os costumes nas festas regionais tradicionais no Brasil e em Minas Gerais, como Carnaval, festas juninas, etc. Enfim, este é um vídeo sobre o relatório final de pesquisa Rituais de Consumo no Dia das Mães, sobre o olhar da cultura brasileira. Agradeço a FAPEMIG pelo apoio. Obrigada.